Vamos à leitura no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 e 29. Nós faremos essa leitura em uníssono. Leiamos. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Nesses dias ficamos perplexos pelo assassinato de crianças e nos compadecemos da dor e sofrimento dos pais e familiares. Na verdade, ficamos bastante chocados. Mas, além de terrível, o sofrimento é algo comum à humanidade. Todos nós podemos enfrentar situação de sofrimento em nossa vida, e Jesus enfrentou o sofrimento, até na hora de sua morte. E, no primeiro momento, podemos até considerar que a expressão tenho sede, seja um pouco exagerada, mas eu peço a sua atenção para observarmos que essas palavras, de fato, demonstram grande sofrimento, um sofrimento além do que a gente pode suportar, mas que foi enfrentado por Jesus Cristo na cruz. Olhemos primeiramente para os sofrimentos de Jesus. Jesus foi verdadeiro homem. Ele nasceu como um bebê, cresceu como uma criança e chegou à juventude. Ele compartilhou, ainda que sem pecado, todas as fraquezas da natureza humana. Ele comeu e bebeu, se cansou, dormiu, sentiu dor, chorou, sofreu e morreu. Todas essas experiências pertencem à nossa humanidade, e Jesus provou cada uma delas. O Senhor Jesus estava na cruz, e ali ele sentiu um profundo sofrimento, tanto em seu corpo quanto em sua alma. A crucificação é uma forma apavorante de morte. Era reservada para os piores criminosos da época. E esse tipo de morte provoca uma sede intensa. À medida que a vítima fica dependurada, exposta ao sol, os líquidos essenciais à vida vão sendo drenados do seu corpo. Lá no Salmo 69, nós temos a descrição de como Jesus se sentiu quando pendurado na cruz. O versículo 3 diz: Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Você pode ler o Salmo 69 e encontrar uma descrição do sofrimento do nosso Salvador. Agora, olhemos para além do seu sofrimento, olhemos para a sua obediência. Por que Jesus disse: Tenho sede? Observe o versículo 28, diz: Foi para que as Escrituras fossem cumpridas. E que Escrituras? Por exemplo, a do Salmo 69, que acabamos de mencionar, que no versículo 21 diz: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Exatamente como o versículo 29 do Evangelho de João descreve. Notem que a grande preocupação do Senhor Jesus não era tanto a sua necessidade física, como a necessidade de obedecer à palavra de seu Pai. Em tudo que ele disse e fez, Jesus obedeceu à palavra, às Escrituras. Ele diz no início do Evangelho de João que a sua comida consistia em fazer a vontade daquele que o enviou e a realizar a sua obra. Nos 4 evangelhos você encontra mais de 20 vezes
frases como para que seja cumprida as Escrituras, ou para cumprir as Escrituras. Por quê? Porque Jesus é o servo obediente de Deus. Ele sempre fez a vontade do Pai. Por que Jesus nasceu em Belém e não em Jerusalém ou Nazaré? Porque o profeta Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Ou porque Maria e José levaram Jesus para o Egito? Porque o profeta Oséias dissera que isso aconteceria? Ou porque Jesus ministrou na Galileia, em obediência a Isaías capítulo 9? Então percebam que durante toda a sua vida e ministério, Jesus obedeceu à palavra de Deus. De fato, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. É por isso que ele está lá pendurado numa cruz, por causa de sua obediência. A coisa mais importante na vida dos filhos de Deus, é conhecer a sua vontade e obedecê-la, por maior que seja o custo. Agora, convido você para que olhemos além dos sofrimentos de Jesus e de sua obediência, olhemos para a sua missão. Jesus foi crucificado às 9h da manhã, o horário que nós começamos o nosso culto de adoração e gratidão ao Senhor. Às 12h fez-se escuridão. Às 15h, ele havia acabado de atravessar aquelas 3 horas de escuridão, em que o sol velara a sua face, e nesse período de trevas, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse período, o Senhor Jesus foi feito pecado por nós, ao completar a grande troca para a nossa salvação, porque Ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é um substituto, tomando o lugar do pecador. Jesus suportou o inferno por nós e teve sede. O inferno é um lugar onde há sede. Jesus, em certa ocasião, contou a história de um homem que morreu e foi para um lugar reservado aos pecadores, o inferno. E nesse lugar teve sede e suplicou que alguém levasse água para ele aliviar o seu sofrimento. Mas isto é impossível. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quando entrou na escuridão do inferno, ele teve sede. O inferno é um lugar de sede eterna, onde as pessoas terão sede e nunca ficarão satisfeitas. Em certa ocasião, Jesus também disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus morreu na cruz por nós que temos crido nele, para que pudéssemos ter a água que satisfaz para sempre a nossa sede. No céu não haverá sede. O último convite da Bíblia diz: aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A pergunta que se deve fazer hoje não é: você está com sede? Porque todo ser humano tem sede de Deus. Tem sede da realidade. Tem sede de perdão. Quer compreenda ou não isso. Esta é a verdade. Quando você confiar em Jesus Cristo como seu Salvador, é que você nunca mais terá sede. Então a questão é: até quando você vai continuar com sede? Até quando? Basta crer em Cristo Jesus. Porque tudo isso que estamos ouvindo aqui é o que Ele fez para redimir, para restaurar
o pecador do qual eu e você fazemos parte. O nosso Senhor Jesus teve sede na cruz para que nunca mais tivéssemos sede. Ele é o filho sofredor do homem. Ele é o servo obediente de Deus. Ele é o Salvador misericordioso dos pecadores. Quando você colocar a sua fé nele, ele o satisfará e você nunca mais terá sede. Como não ficar chocado com o assassinato de crianças de 3, 4 anos? E como não ficar estarrecido com a morte de um inocente que morreu no seu lugar, para que você pudesse ter a vida eterna? Saiba que se você não crer, que se você não confiar nele, você está condenado a sofrimento eterno no inferno. Eu oro para que você creia em Jesus Cristo agora. Nós iremos entoar mais um cântico, a estrofe de número 3 desta vez.